Graça e paz. Estamos meditando na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, já faz um tempo. Estamos no capítulo 6 e vamos continuar neste capítulo 6 ainda. E vamos ouvir uma leitura do versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações, que o Espírito revele esta palavra, esta verdade que tanto precisamos. Revele ao nosso coração. Vejamos 3 aspectos da salvação de Jesus que nos assegura uma salvação contínua e vitoriosa sobre o pecado. O primeiro aspecto é a nossa morte com Cristo, porque a nossa morte com Cristo é morte para o pecado, é morte para ser liberto do pecado, ser justificado do pecado. Evidente que no caso da minha morte com Cristo, da nossa morte com Cristo, estamos falando de uma morte de caráter espiritual. A nossa morte em Cristo é morte para o pecado. Vamos ver Romanos 6, versículos 1, 2, 7 e 11. Vamos ouvir nessa ordem. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, depois que passamos pela morte com Cristo na cruz, não há mais como viver no pecado, nem servir ao pecado. Essa morte já é para resolver essa questão. Como eu disse, a nossa morte em Cristo não é física, ela é espiritual, mas ela é real. Não é também uma morte em nós mesmos, nós não morremos em nós mesmos, mas nós morremos em Cristo. É uma morte com Cristo, nele, na cruz. Com Cristo, essa frase, com Cristo, é a identificação, é a junção, é a atração que ele exerceu na cruz, nos colocando no corpo dele. Tem uma coisa importante que devemos saber. É por meio desse velho homem, dessa velha natureza pecaminosa, que Satanás governa as pessoas e também este mundo. Qual
qual é o objetivo da crucificação desse velho homem da humanidade? Do meu, do seu, do nosso homem velho. O objetivo de Deus. O objetivo da crucificação do velho homem está revelado no texto de Romanos 6,6. Vamos ouvir novamente, e eu gosto de citar a palavra, que o texto seja lido, porque as pessoas precisam conhecer esses textos da palavra de Deus. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, qual é o objetivo? Qual é a finalidade dessa crucificação? Banir o velho homem de nós. Banir o velho homem de nós. Desfazer as obras do diabo e colocar um cessar na prática do pecado. Mas é preciso crer para experimentar como uma realidade espiritual de fé na palavra de Deus. Então, a nossa morte com Cristo é vitória sobre o pecado, porque é morte para o pecado. É morte para não vivermos mais no pecado, nem na sua prática. O segundo aspecto é a vida de Cristo. A vida de Cristo. A vida de Cristo é outro recurso salvador. A vida de Cristo que está em nós não pode ministrar pecado. Não pode. A vida de Cristo tem que ser em nós vitória sobre o pecado, sobre a tentação. Ela tem que ser vitória. A vida de Cristo em nós não nos conduz pelo pecado. A vitória pela vida de Jesus em nós. A vitória pelo viver de Cristo em nós. E um terceiro aspecto são os lugares celestiais em Cristo. Vamos ouvir a leitura de Efésios, capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde assentados? Onde assentados? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estamos falando aqui também no sentido espiritual. Fisicamente, os irmãos estão aqui, estão sentados nos bancos, mas espiritualmente estão em Cristo. Essas regiões celestiais em Cristo são lugares de absoluta santidade e pureza. É um lugar fora do alcance do poder do pecado. Por que admitir que sejam lugares pecaminosos, impuros, sujos, imundos e nojentos? Não, senhores, de jeito nenhum. Não são lugares terrenos de corrupção.
lugares celestiais, é um estado de santidade. É um ambiente de separação, um ambiente celestial em nós. A gente tem enfatizado aqui, eu tenho enfatizado, tenho repetido e vou continuar, que a morte de Jesus na cruz é uma morte compartilhada conosco. E a vida que Jesus recebeu na ressurreição, Ele repartiu conosco. É nossa também. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A vida de Cristo se manifesta na nossa carne mortal, nosso corpo. E a única condição para a vida de Cristo se manifestar é estar morto. Se você está morto, crucificado com Cristo, a vida dele irá se manifestar em você. Não precisamos morrer novamente cada dia. Aqui tem um ponto curioso. Tem gente que acha que precisa morrer todo dia. É como que morreu hoje, ressuscitou, tem que morrer novamente. A teoria de nosso morrer dia após dia com Cristo vem de uma compreensão inadequada de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31, mas pode ser lido os versículos 30, 31 e 32. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. 31 ao 32. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Quando Paulo escreveu essa epístola, aqueles que confessavam a fé em Cristo abertamente sofriam muita perseguição, e perseguição violenta. Não era raro aqueles que confessavam sua fé em Cristo, em Jesus Cristo, serem martirizados logo em seguida, mortos, fisicamente falando. Então Paulo fala, e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Paulo enfrentava perigos o tempo todo. Por onde ele passava, sua pregação do Evangelho, ousada, radical, lhe rendia inimigos que conspiravam para lhe tirar a vida. Tudo isso poderia ser evitado, lógico, se ele deixasse de confessar Jesus Cristo. Você também pode ter uma vida boa nesse sentido. Você pode viver muito bem com o mundo, com o pecado, até com o diabo. Basta você deixar de confessar Jesus Cristo. Podemos parafrasear esse versículo da seguinte maneira: tão certamente quanto me regozijo em vós,
como meus filhos em Cristo Jesus, sou exposto à morte todos os dias de minha vida. Ele está falando aqui dos perigos da morte física. Paulo até lembra os irmãos da violenta perseguição sofrida em Éfeso, na cidade de Éfeso. Será que ele foi literalmente lançado na arena com leões, animais ferozes, e poupado por Deus? Não sabemos. Como cidadão romano, Paulo não podia ser condenado a lutar com feras, bichos. Essas feras selvagens podem ser uma alusão a homens perversos. Pode ser, também não sei. Portanto, não sabemos a qual incidente ele se refere aqui. É possível que Paulo estivesse falando da sua vivência na presença da morte física, à espera de ser lançado aos leões na arena, a qualquer momento, ou outro tipo qualquer de martírio. Mas a morte em Cristo lá na cruz aconteceu. E nós não temos que morrer, temos que crer e carregar essa morte conosco, pela confissão da palavra. O outro texto também, assim, o pessoal gosta de citar, é Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Tomar a cruz dia a dia, todo dia. Não é que eu vou morrer de novo, morrer de novo, morrer de novo, morrer de novo. Porque morte é morte. Morte é um estado. A experiência de um morto não pode ser menos do que dia a dia, ou todo dia, ou sempre. Lógico, se morreu, está morto todo dia. Não é, irmão José Rabelo? Morto hoje, morto amanhã, vai estar morto, sempre morto, todos os dias. Não é assim. Vou ficar morto 6 meses, depois volto uma semana visitando vocês, depois morro novamente, depois eu tiro umas férias da morte, volto novamente. É impossível isso. Mas tem gente que insiste nisso. Ele acha que o velho homem ressuscita e que tem que morrer de novo. A nossa confissão, irmãos, traz o reconhecimento que estou morto com Cristo todo dia. Foi o que Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23. A nossa confissão, a confissão que levamos, carregamos, que confessamos todos os dias, é que estamos mortos com Cristo. A nossa confissão, preste bem atenção, traz o reconhecimento que estou morto. Estou crucificado com Cristo. Eu fui crucificado, fui e estou crucificado. Tem uma tradução e coloca: eu fui crucificado com Cristo. Não está errada, mas eu gosto dessa: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Fui e estou crucificado com Cristo. Mas essa confissão eu carrego comigo todos os dias. Todos os dias. Eu levanto da cama, ao colocar o pé
no chão, eu já estou confessando, estou crucificado com Cristo. É a primeira confissão que faço. Confessar é dizer a mesma coisa que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Se você morreu com Cristo, então a vida dele, a vida de Cristo, está manifestada em você e está também se manifestando. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Somos, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Entregue à morte. O que significa isso? Entregues à morte. Uma pessoa que está entregue à morte. Isto é o quê? O que é uma pessoa entregue à morte? Para mim, uma pessoa entregue à morte, uma pessoa morta. É um morto. Você está em um velório de um amigo, de um conhecido, ele está lá morto. O que ele é? Ele é um entregue à morte. Está morto, ele está morto. Quem está entregue à morte, está morto também. E aí a vida de Jesus toma conta, porque eu estou entregue à morte, com Cristo na cruz, morto com Ele. Então a vida dele se manifesta em nós, ela toma conta da gente, irmãos. Ela nos invade, se manifesta. A vida de Cristo tem que sair. Se você é um crucificado com Cristo, se você creu sua morte com Cristo, se creu a morte com Cristo, você está ressuscitado com Cristo. É automático. Se você creu sua morte, você está ressuscitado com Cristo, porque Cristo ressuscitou e você foi ressuscitado juntamente com Ele. Então a vida de Cristo em você se manifesta. Ela tem que sair, nem que seja pelos poros. Ela sai, ela se manifesta. A vida de Jesus toma conta. E a proporção é em abundância. Você já ouviu Jesus falar, né? Já leu o texto. Ele falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A proporção da manifestação de Cristo em nós é esta, em abundância. Não é minguada. Não é entregue à morte para o eu se manifestar, para o homem velho agir, se manifestar, para a carne pecaminosa se manifestar. Irmãos, o objetivo está nítido. Nítido. Você está entregue à morte. Para quê? Para a vida de Jesus se manifestar em você. Em você. A vida de Cristo se manifesta em mim, a vida de Cristo se manifesta em você. Cristo está em mim, se manifesta. Cristo está em você, Ele se manifesta.
Isso é igreja. Isso é igreja. A igreja de Cristo mesmo, é aquela pessoa que tem a vida de Cristo. É a outra pessoa que tem a vida de Cristo. A outra que tem a vida de Cristo. Aí não dá para entender essa briga toda, né? Essa confusão, rivalidade, gente que fica de mal da outra. Isso não é coisa de Jesus Cristo, né? Não pode ser. Esta vida de Cristo em nós, essa vida de Jesus em nós é poder. É poder. Ela não nos imuniza contra sofrimento e tentação. Não. Ela não é uma vacina contra sofrimento. Preste atenção. Nem contra a tentação. Mas esta vida de Cristo nos garante vitória ao passarmos pelas tentações e pelo sofrimento também, pelas circunstâncias também. Nós em Cristo, na morte, Ele em nós, pela vida, é uma identificação perfeita e indissolúvel. Resumindo, estou morto com Cristo e Cristo vive em mim. Tudo que eu falei aqui você pode resumir nessa frase: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, e Cristo vive em mim. Eu tenho perguntado aqui, estamos meditando nisso nas quartas-feiras, o que nós vamos levar daqui? O que vamos levar daqui? Nós vamos levar daqui o amor. O amor continua lá em cima, ele nunca acaba. Se você não ama, nem irá para lá, pode ter certeza disso. Então nós vamos levar o amor, vamos levar a adoração e o caráter de Cristo, a vida de Cristo. Só isso. Bem, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Mas agora, Romanos 6, 22. Preste bem atenção. Mas agora, libertados do pecado. Eu quero que você preste atenção no que você está ouvindo. Mas agora, libertados do pecado. Como fomos libertos do pecado? Pela morte com Cristo. Como, quando e onde aconteceu essa nossa morte com Cristo? Cristo nos atraiu a si na cruz. Morremos com Cristo, a mesma morte e ao mesmo tempo. O nosso homem velho foi crucificado com ele, Cristo. Removido o velho homem do nosso interior, porque o velho homem tem que sair, Valdir, do nosso interior, ele tem que sair. Foi por isso que ele foi crucificado. Agora, se você gosta do velho homem tanto assim, fique com ele. Você não quer abrir mão do velho homem? Fique com ele e vá para o inferno com ele. Removido o velho homem do nosso interior, então a libertação real do pecado. Mas agora, falou Paulo, libertados do pecado. Mas agora, quer dizer, antes vocês eram escravos do pecado.
Mas agora, conhecendo e crendo na verdade da sua morte e ressurreição juntamente com Cristo, vocês experimentam libertação do pecado, libertação verdadeira. Mas a pergunta é a seguinte: para quando é essa libertação do pecado? Paulo respondeu: é para agora. Agora. O que é agora? Neste exato momento. Neste exato instante. É agora, meu irmão. É para este exato momento que estamos vivendo. Não é para depois. Não é para depois. É aqui e agora. Aqui e agora. A salvação do pecado é aqui e agora. Não é para quando você for arrebatado. Não é para quando você morrer fisicamente e ir para o Senhor. Não. É agora. Você só vai para lá porque você está livre do pecado aqui e agora. Mas agora. Em Êxodo capítulo 8, eu só vou citar o texto, depois você pode conferir. Em Êxodo capítulo 8, versículos de 8 a 9, temos a seguinte conversa. Moisés havia dito ao faraó que se ele recusasse, preste bem atenção, que se ele recusasse deixar ir o povo, Deus o iria ferir com a praga das rãs. Faraó resistiu. Faraó resistiu à ordem de Deus. E houve uma invasão de rãs na casa de Faraó. Pensa em uma invasão de rãs na sua casa. Muitas. Milhares. Rãs no seu dormitório. Ele ia deitava em cima de rãs. Ah, que negócio é esse aqui? Na sua cama, nos fornos, nos vasos, em todos os cantos da casa. Coisa terrível. Em razão dessa calamidade, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: preste bem atenção no que Faraó vai dizer. Peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó. Presta atenção no que Moisés vai perguntar a Faraó. Tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas, todas elas retiradas de você e das suas casas, e fiquem somente no rio. Ou seja, vocês vão ser libertos das rãs. Agora preste atenção na resposta do homem. Amanhã. Não é coisa de doido? Amanhã. Moisés disse: muito bem, seja conforme a sua palavra. Amanhã então
para que você saiba que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. Moisés pergunta a Faraó: quando você quer ficar livre da praga de rãs? O homem responde: amanhã. Você não acha isso esquisito e bizarro? Faraó pediu libertação, ele pediu oração, ele pediu libertação, mas ele não queria libertação. Ele pediu, mas ele não queria libertação. Porque diante da proposta de libertação, a sua reação foi amanhã. Se ele quisesse mesmo libertação, teria dito: agora, tira as rãs. Vai gostar de rãs assim lá na casa de Faraó. O homem era ranzinza, birrento, teimoso, obstinado, irritado, zangado, cabeça dura, coração duro também. Irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem muitos cristãos, muitos crentes assim, desse jeito, orando por libertação, mas não quer ser liberto, porque não quer de fato a libertação do pecado. Ele quer mesmo é continuar no pecado. Você gosta do pecado? Estima o pecado? Por isso você não é liberto dele. Tem muita gente que tem a mentalidade do faraó do Egito. A vida liberta do pecado, a vida vitoriosa, é sempre uma promessa futura. Amanhã. Nunca hoje, nunca agora, amanhã. E esse amanhã nunca chega. Mas a palavra de Deus garante a minha libertação agora mesmo. Não amanhã, agora mesmo, neste exato momento. Mas agora libertados do pecado. Podemos ser livres agora mesmo. Você pode ser livre do pecado agora mesmo. Basta crer sua morte e ressurreição em Cristo. Considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa fé não está colocada em nossa capacidade, mas no fato de que estamos mortos e Cristo é nossa vida. Entendeu? Não é a minha capacidade. Eu não acredito em mim mesmo, não. Eu creio que eu estou em Cristo. Eu creio a minha morte com Cristo e a vida do Senhor em mim. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo morreu por nós. Nós morremos com Ele para o pecado. E agora Ele é o nosso grande libertador vivendo em nós. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode marcar aí a palavrinha agora. Agora. Portanto, agora. Agora é agora mesmo, viu, irmãos? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode dizer: eu não tenho condenação nenhuma, porque eu estou em Cristo Jesus. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isto é para nós
neste instante da nossa vida, neste momento da nossa vida. Por que não há nenhuma condenação? Porque estamos em Cristo. Com Ele participamos da morte e também da ressurreição. É uma coisa para os que estão em Cristo, os que são de Cristo e os que estão em Cristo. E quem são, hein? Quem são esses que estão em Cristo? São aqueles que foram atraídos por Jesus Cristo na cruz. São participantes da morte e da ressurreição, juntamente com Ele. São aqueles que morreram e ressuscitaram em Cristo. Você pode ler também Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ó, aí diz, te livrou, não é? A minha versão diz, me livrou, te livrou, está certo. Eu posso dizer que te livrou, você precisa crer, mas eu digo me livrou porque eu creio. Me livrou, não é livrará, me livrou da lei do pecado e da morte. Não vai me livrar, já me livrou. Como Jesus me livrou? Morrendo por mim e fazendo morrer com Ele, ressuscitando e dando-me a sua vida. Então sou livre. Sou livre. Você pode dizer, me livrou do pecado? Você pode dizer assim, me livrou do pecado, por isso eu estou livre do pecado. Precisamos experimentar agora mesmo a libertação de Deus. Se nós estamos crendo no que diz a palavra de Deus acerca da nossa libertação do pecado, então temos que experimentar o que Ele diz agora mesmo. Então, irmãos, eu pergunto, a libertação do pecado é uma realidade para você agora ou é uma promessa futura? Como é que você vê a libertação do pecado? Uma promessa futura ainda? Ou você vê como uma realidade aqui e agora? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Tendes o vosso fruto para a santificação. A santificação parte da extração do velho homem do nosso interior, porque se ele não sair, não tem como santificar coisa nenhuma. É uma santificação que aconteceu e que está acontecendo na nossa vida. Mas não antes da nossa separação do pecado pela nossa morte com Cristo na cruz. A permanência da vida de Cristo em nós é a santificação contínua. Cristo vive em mim, sem nenhuma pausa. Quando para mim o viver é Cristo, toda a nossa maneira de viver é santa também. O poder da santificação provém da nossa morte com Cristo e de Cristo vivendo a sua vida justa e santa no nosso interior. E é Deus mesmo que faz prevalecer a santificação na vida dos seus filhos. E o texto diz, e por fim a vida eterna. Não é lá no final, não, quando chegarmos no céu, não. Esse e por fim a vida eterna é que você tem que ser liberto do velho homem, do pecado, para experimentar a vida eterna, que nada mais é do que a vida de Deus, a vida de Cristo,
é Ele em você. Jesus nos liberta do pecado para colocar em nós a sua vida, aqui e agora. E sendo liberto do pecado, é que se chega a esta vida eterna. Muita gente diz: eu tenho certeza de vida eterna, mas vive no pecado. Então eu vou lhe dizer, essa certeza sua é o seu logro, o seu engano. Você não tem vida eterna. Vida eterna não é no pecado. Se você quer a vida eterna e o pecado ao mesmo tempo, Deus não tem isto para você. E o diabo também não tem. Nem Deus tem e nem o diabo, porque Deus tem a vida eterna, a vida dele santa para você, mas não tem o pecado. E o diabo tem o pecado, mas não tem a vida santa. Então não tem jeito. Se quiser o pecado, fique com ele. Fique com ele. Fique com o diabo também. Mas se desejar a vida eterna, aí é com Deus, é com Cristo, a vida eterna. Não é? Ao Senhor toda a reverência, ao Senhor toda a santidade. O Salmo diz: a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Que casa é essa, hein? É você. Eu sou a casa de Deus. Sou a casa de Deus. A casa do Senhor é a pessoa crucificada e ressuscitada com Cristo, porque Ele habita aí. Cristo é a minha vida. Ele é a minha vida. Então, se alguém nesta sala tem uma afirmação maior e mais rica do que Cristo vive em mim, do que Cristo minha vida, nossa vida, por favor, se manifeste e diga. Você conhece um tesouro maior do que a vida de Cristo dentro do vaso de barro que sou eu mesmo? Você conhece? Tem não. Que o Espírito Santo nos ajude a tomar a vida de Cristo de maneira real na nossa experiência. Que o Espírito Santo nos ajude a avaliar a vida de Cristo em nós. Amém, irmãos?